Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uva de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é um dia de alegria, é o dia em que nós cristãos celebramos o sacrifício perpétuo e único de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu digo sempre, não deixe de ir à missa no dia de hoje. É muito importante. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, de 39 a 45. Jesus, ele está falando para os discípulos por meio de parábolas. Quando nós ouvimos este evangelho de forma bem superficial, nós poderíamos usar a desculpa de dizer assim: então, eu não posso falar nada para ninguém, eu não posso corrigir ninguém. Imagine um pai não poderia corrigir os seus filhos se eles estivessem errados, ou a mãe. Os filhos, vendo os seus pais também no erro, não poderiam corrigi-los, porque vocês sabem que um filho pode corrigir o pai e a mãe com respeito, se eles assim estiverem errados. Porque o quarto mandamento implica os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, das autoridades com aqueles que são submissos a elas e das pessoas que são submissas a essas autoridades. Enfim, nessa leitura superficial, como eu acabei de dizer, então nós não poderíamos falar nada para ninguém, porque todos nós somos pecadores. Lembram-se lá do Evangelho de São João, naquela questão da mulher adúltera, quando Jesus fala para aqueles homens, os fariseus no caso, olha, mestre, os fariseus falam para ele, essa mulher foi encontrada em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. Eles estavam querendo pegar Jesus. Aí eles disseram, o que nós vamos fazer então, se a lei diz que devemos apedrejar? Jesus se ajoelhou ali no chão, começou a escrever e disse para eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus estava mostrando que todos eles eram pecadores. E claro, meus irmãos, todos nós somos pecadores. Então, diante do evangelho de hoje, quando Jesus diz assim, como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Um cego não pode guiar um outro cego? Então, muitas pessoas se utilizam desta passagem do Evangelho e interpreta de forma incorreta, justamente para dizer assim, olha, eu também sou pecador, não posso falar nada para o outro, porque quem sou eu para julgar o meu irmão? E aí entra-se no respeito humano, e por entrar no respeito humano, aí entra uma outra questão. Seu irmão está indo para cair no precipício e você não fala nada porque você disse que você também é pecador. Novidade. Todos nós somos pecadores. E ai daqueles que se julgam melhor do que os outros. Mas lembremos que Jesus também diz o seguinte: se teu irmão pecar, vai lá conversar com ele, vai corrigi-lo. Se você for e ele aceitar, você até ganhou um amigo, se não. Mas Jesus está dizendo que nós devemos ir ao encontro do outro. Mas contextualizando a situação deste evangelho de hoje, é que Jesus ele está querendo mostrar que as pessoas elas não podem se julgar melhor do que os outros. Vou explicar melhor. Tem pessoas que ficam vendo os pecados dos outros, apontando os pecados dos outros, falando dos pecados dos outros, mas ele não olha também que ele é pecador também. E na hora que vão corrigi-lo, ele não aceita. A pessoa entra num grau de orgulho tão grande que só ela é a certa, ninguém mais. Então, só ela pode corrigir, só ela pode falar. Então, aí Jesus entra dizendo, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Aí não dá. Realmente, para a pessoa ficar corrigindo o outro nos seus erros, porque temos que entender que todos nós erramos. Não é uma questão simplesmente de estar julgando essa pessoa ou não. Porque se aquela pessoa está fazendo algo de errado e é uma evidência que ela está errada, eu tenho por direito ajudá-la. Mas tudo precisa ser feito com caridade. Por exemplo, você chega para o outro, chama o outro de irmão. Olha, meu irmão, eu convivo com você já há muito tempo. Eu tenho visto essas coisas que você tem feito. Não me leve a mal o que eu vou falar. Mas olha, eu não sou perfeito também. Se tiver alguma coisa que você percebe que eu estou errado, venha me ajudar. Me ajude, fale também. Porque nós estamos num processo, nós estamos nesse caminho de santidade. Então me ajuda também, mas eu não posso deixar de falar isso para você, porque eu não quero que você se perca. Aí a conversa, ela tem um tom diferente. Agora, se a pessoa não quer aceitar a correção, aí é problema. Agora, o ruim é quando a pessoa chega apontando o erro do outro. Você está errado, você é isso, você é aquilo e tal, tal. Aí o outro diz, mas você é isso também. Eu não sou, não. Aí realmente não dá para um cego guiar um outro cego, não é verdade? Se fosse por isso,
Nós, sacerdotes, não poderíamos pregar o evangelho. Não poderíamos fazer as homilias, os sermões, as pregações. Quantas vezes, meus irmãos, eu estou falando algo, ensinando o outro, e ali mesmo Deus ilumina e eu percebo que eu estou vivendo aquilo ali também. Você está entendendo? Aí agora eu vou parar de corrigir o outro porque eu também estou vivendo aquilo? Não. Eu vou falar a verdade para o outro com toda a caridade, como eu acabei de dizer. E agora eu também vou criar vergonha na cara. Que bom que Deus me iluminou. Que bom que aquela pessoa também falou de alguns defeitos que eu tenho, que eu não estava reconhecendo, que eu não via. E isso serve para a nossa humilhação, para nós reconhecermos que perfeitos só Deus e Nossa Senhora, que não caiu em pecado nenhum. O resto, meus irmãos, nós somos todos pobres e pobres pecadores. Quando nós lemos muitas vezes a vida dos santos, nós vemos os santos naquela atitude de humilhação. E quando a pessoa vem e fala uma atitude, algum erro dele ou deles, né? Eles vão lá e dizem muito obrigado, eu estava cego. Você compreendeu? O fato de eu ir ao encontro do outro para ajudá-lo não significa que eu seja perfeito. Não nos coloquemos numa atitude de perfeição, mas sejamos humildes para ajudar o irmão a sair do erro, mas sejamos humildes também para, na hora que formos corrigidos, nós também aceitarmos os nossos erros. E aí dá para entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Toda árvore é reconhecida pelos frutos, pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa? É só ver o que ela fala. Mas não é assim, você nunca viu aquela pessoa e viu aquela pessoa falando aquilo, aí você já deduz que ela seja assim. Não, tem que ser pessoas que faz parte do seu convívio. E aí ela vai falando e vai se percebendo. E é neste momento que, por caridade, nós devemos ajudar para tirar o irmão do mau caminho. Você entendeu? Agora, eu pergunto para você, no convívio que você tem com as pessoas que estão ao seu redor, você tem visto os seus irmãos errarem? Aí vamos supor que você diga, sim, eu tenho visto. Aí o que é que você tem feito? Eu não falo nada não, porque quem sou eu para julgar? Vocês estão vendo? Não é assim. Não é uma questão de julgamento. É uma questão de evidência, como eu sempre falo, essa diferença. O que seria um julgamento que nós fazemos de uma pessoa e uma evidência, que seria um juízo temerário que nós fazemos de alguém e uma evidência. Bem, um juízo temerário, um julgamento que nós fazemos de alguém, é quando eu não tenho certeza daquela situação e eu acabo dizendo que é assim. E aí vem a difamação em relação à pessoa, a calúnia.
E, na verdade, eu não tenho dúvida, e eu fico dizendo o que é. Isso é um julgamento, um falso julgamento. Agora, eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela, assim, realmente, ela fez aquilo, e é evidente que ela fez. Isso não é julgamento, é uma evidência. Agora, o que fazer? Ajudar. Vai lá com caridade, fala para aquela pessoa. Vamos supor que você conhece alguém que é amigo seu ou sua amiga. Eles são casados e você sabe que o outro está ali no adultério, está fazendo alguma coisa errada. Vai lá, chama o irmão e fala com ele. Corrige-o, ajuda, tira o seu irmão daquela situação. Ah, eu não vou não, porque Jesus disse quem sou eu para julgar, eu estou julgando o outro. Então você vai deixar o seu amigo continuar no adultério, você fazendo que não está vendo nada, e depois essa pessoa morre. E ela morre numa condição de adultério, não se salva por culpa sua, por você não ter ido, porque você interpretou mal, disse quem sou eu para ficar julgando, quem sou eu para ficar olhando. Não é, você não está como tinha antigamente, mas provavelmente ainda acontece no interior, aquelas pessoas que sentam na porta e ficam vendo a vida alheia e depois ficam fazendo comentários. Hoje isso se faz através da internet, Facebook, Instagram, as pessoas ficam vendo ali, fazendo os comentários, né? É assim que se faz. Não é neste sentido. Mas nós estamos aqui para ajudar a tirar o nosso irmão do erro. Você tem feito isso? Não caia no pecado da omissão. Mas se você está errado, você se recorda daquele exemplo que eu já trouxe aqui algumas vezes? Aí vem aquela pessoa que, por exemplo, é um ministro da Eucaristia ali na paróquia. Aí vem dizer assim, olha, padre, eu estou numa vida errada, sou um ministro da Eucaristia. Então, como eu estou nessa vida errada, eu vou deixar de ser ministro da Eucaristia, porque eu não posso ser ministro da Eucaristia numa situação dessa. Eu falo para ela, então vamos fazer o seguinte, você continua sendo ministro da Eucaristia e largue essa vida errada, não é melhor assim? Porque se opta para viver no erro e sair daquilo que é bom. É melhor fazer assim? A pessoa deveria chegar e dizer assim, olha, padre, eu sou ministro da Eucaristia. Olha, eu sou da Pastoral do Batismo. Olha, eu sou da Legião de Maria. Eu sou dos Vicentinos. Mas tenho levado uma vida errada e hoje eu venho aqui para para eu reparar os meus erros. Eu vou deixar essa vida errada e quero continuar sendo ministro da Eucaristia, catequista, vicentino, da Legião de Maria ou qualquer outra pastoral, porque eu quero optar pelo bem, eu quero ficar fazendo o bem. Que no dia de hoje, Deus nos ajude, então, a vivermos esse evangelho. Primeiramente, reconhecendo, sim, que todos nós somos pecadores, que nós temos erros. Às vezes, o erro que eu tenho não é o seu. Os pecados que eu tenho não são os seus. Mas isso não me impede de eu te ajudar se você estiver no erro. E isso também não impede você também de me ajudar. Por favor, me ajudem. Se vocês veem que eu estou no caminho errado, que eu estou fazendo coisa errada, pelo amor de Deus, me ajude. Ah, não, é o Padre Augusto. Não, é o Padre José Augusto mesmo. Pecador. E às vezes muito mais pecador do que você. Só Deus sabe.
o quanto que eu luto, mas não vamos entrar na onda de usar esse evangelho para perpetuar o erro do outro, para perpetuar o meu erro, e nós ficarmos assim, e em vez de nós nos salvarmos, nós vamos nos perder. Sendo que na segunda leitura, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 até o 58, onde Paulo faz a continuidade do que nós ouvimos na semana passada, que nós somos homens, nós somos pessoas espirituais também, porque Jesus, ele é espiritual. Adão, ele era carnal, e aqui ele está falando, quando esse ser corruptível que nós temos estiver revestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de mortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. E aí vai dizer, a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos de São Paulo, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certo de que vossa fadiga não são em vão no Senhor. Então vamos nos empenhar cada vez mais na obra do Senhor, na vida do Senhor, com o Senhor, na vida com Deus, ajudando os nossos irmãos, tirando eles das situações de erro e pedindo a eles que eles nos tirem também, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e o nosso caminho é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.